A Europa. Berço da civilização ocidental, farol de progresso, um bloco de nações unidas pela prosperidade e pela paz. Parece um modelo de sucesso global, certo? Errado. E se o maior pesadelo da Europa não for a Rússia, nem a crise econômica, mas as suas próprias decisões? E se, por trás da fachada de união, as escolhas de suas lideranças a tivessem levado a um caminho de vulnerabilidade, onde Vladimir Putin é apenas um sintoma e a geografia um amplificador? Todos apontam para Moscou, para a crise energética, para a imigração descontrolada. Mas e se esses fossem apenas os resultados de um problema muito mais profundo, gestado dentro dos próprios gabinetes de Bruxelas, Berlim e Paris? Hoje, vamos desvendar o verdadeiro pesadelo da Europa. Como suas próprias escolhas a tornaram frágil, como essa fragilidade abriu as portas para a pressão russa e como a geografia, essa velha conhecida, tornou tudo ainda mais complicado. Não é só sobre um inimigo externo, é sobre a Europa contra si mesma. Seja bem-vindo ao tabuleiro contingencial. Após a Guerra Fria, a Europa fez uma escolha. Em vez de manter exércitos robustos e uma indústria de defesa autônoma, optou por colher os dividendos da paz. Cortou gastos militares, reduziu efetivos e terceirizou sua segurança para os Estados Unidos. Parecia lógico. Por que gastar com tanques quando se pode investir em bem-estar social? Mas essa decisão, tomada em nome da prosperidade, criou uma dependência estratégica colossal. Quando a Rússia se rearmou e a ameaça ressurgiu, a Europa se viu nua, sem capacidade de resposta imediata, forçada a correr contra o tempo para reconstruir o que voluntariamente desmantelou. Essa não foi uma imposição, mas uma escolha política com consequências geopolíticas devastadoras. Outra decisão crucial foi a aposta massiva no gás russo. Em nome de uma transição energética verde e de um fornecimento barato, a Europa se tornou refém de Moscou. Ignorou os avisos de países como a Polônia e os estados bálticos, que viam a energia como uma arma geopolítica. Projetos como o Nord Stream 2 aprofundaram essa dependência, transformando a infraestrutura energética em um ponto de pressão direto. Quando a crise na Ucrânia explodiu, a Europa se viu em um dilema. Apoiar a Ucrânia significava cortar o próprio suprimento de energia, elevando custos e gerando instabilidade interna. Uma armadilha construída com as próprias mãos. O envelhecimento da Europa não é apenas um fenômeno natural, é também o resultado de décadas de políticas sociais e culturais que, intencionalmente ou não, desincentivaram a natalidade. A falta de apoio adequado a famílias grandes, a priorização de carreiras individuais e a secularização contribuíram para taxas de natalidade abaixo do nível de reposição. Essa é uma escolha silenciosa, mas profunda, que está erodindo a base demográfica do continente, tornando-o menos dinâmico, menos inovador e, a longo prazo, menos poderoso. Um continente que não se reproduz não pode sustentar seu próprio futuro. Com a Europa enfraquecida por suas próprias decisões, desarmada, dependente energeticamente e envelhecendo, a Rússia viu uma oportunidade. A agressão na Ucrânia não foi um ato isolado de loucura, mas a exploração calculada de vulnerabilidades europeias. Moscou sabia que a Europa hesitaria em uma resposta militar robusta devido à sua dependência de defesa. Sabia que o corte de gás causaria dor econômica, dividindo a opinião pública europeia. A Rússia não criou o pesadelo da Europa. Ela apenas o catalisou, aproveitando as rachaduras que as próprias decisões europeias haviam criado. Para a Rússia, a expansão da OTAN para o leste não é uma questão de ideologia, mas de sobrevivência geográfica. Sem barreiras naturais a oeste, a Rússia sempre buscou uma zona de amortecimento. A Ucrânia, nesse contexto, é o pivô. E a Europa, ao se expandir para o leste e integrar ex-membros do Pacto de Varsóvia, colocou-se diretamente no caminho desse imperativo russo. Não é uma questão de certo ou errado, mas de duas realidades geopolíticas colidindo. A Rússia não é apenas um agressor, é um ator que reage a um mapa que a Europa, por suas decisões, ajudou a reconfigurar de forma perigosa. A Rússia também explorou as divisões internas da Europa, fomentando movimentos populistas, desinformação e polarização. A crise migratória, as tensões econômicas e as divergências políticas entre os membros da União Europeia foram terreno fértil para a estratégia russa
de desestabilização. O pesadelo da Europa é que suas próprias decisões a tornaram suscetível a essa guerra híbrida, onde o inimigo não precisa invadir com tanques, mas pode corroer a unidade por dentro. E por fim, a geografia. A Europa é uma península da Ásia, protegida pelo Atlântico a oeste, mas exposta a leste por vastas planícies. Essa é uma realidade imutável. As decisões das lideranças europeias e as ações da Rússia são jogadas em um tabuleiro que não muda. A falta de barreiras naturais robustas no leste europeu significa que qualquer conflito nessa região ressoa diretamente no coração do continente. A geografia não causa os problemas, mas amplifica as consequências das decisões erradas e torna a pressão russa uma ameaça existencial constante. A Europa está presa entre a segurança ilusória do oceano e a vulnerabilidade real da Terra. Um continente que, por suas próprias escolhas, se desarmou, se tornou dependente e envelheceu, e agora enfrenta uma Rússia que age por imperativos geográficos. A geografia não é o pesadelo, mas o palco onde o pesadelo se desenrola, tornando cada erro de cálculo ainda mais custoso. No tabuleiro contingencial, o verdadeiro pesadelo da Europa não é um inimigo externo, mas a sua própria condição. As decisões de suas lideranças a levaram a um estado de fragilidade, que a Rússia soube explorar com maestria. E tudo isso acontece em um cenário geográfico que não perdoa erros. A Europa está em um dilema existencial, ditado por um mapa que ela não pode mudar, e por escolhas que ela mesma fez. A questão não é se a Europa vai superar seus problemas, mas se ela pode aprender com seus erros e redefinir seu destino, antes que seja tarde demais. A Europa conseguirá reverter o curso de suas próprias decisões e encontrar uma nova forma de segurança e vitalidade? Ou está condenada a ser um campo de batalha entre suas escolhas passadas e as pressões do presente? Comenta sim ou não e dê sua opinião. Se você quer entender o mundo como ele realmente é, se inscreva no Tabuleiro Contingencial. O tabuleiro não para.